Este foi Swami Kuvalayananda, um dos pioneiros na pesquisa científica do yoga. Aqui nesta imagem, ele fazendo um experimento diante do primeiro-ministro da Índia. E na semana passada eu falei que uma das importantes contribuições da pesquisa científica a respeito do yoga foi exatamente desmistificar o yoga, deixar de ter ideias errôneas que foram desconstruídas em função desses estudos. E vou contar aqui uma história interessante do Kuvalayananda. Que quando ele começou a pesquisar cientificamente o yoga, uma das primeiras pesquisas que fez, e a primeira publicada, foi sobre uma técnica chamada Basti. O que os yogas fazem quando executam esta técnica? Eles pegam uma cânula como essa, com esse espaço interno, perfurado, e introduzem no ânus, agacham o lugar com água até aqui, água limpa, depois fazem uma dianaule, naule central, que é uma técnica que gera muita pressão negativa dentro do abdômen. E isso leva à sucção da água para dentro do intestino, com isso eles lavam o intestino. Pois bem, essa técnica, lá no início do século XX, se dizia que era uma técnica que os yogis faziam graças a um poder mágico que eles desenvolviam. Então, o poder mágico os levava a sugar a água para dentro do intestino. Kuvalayananda falou, não, isso não é um poder mágico, isso é uma técnica. E aí ele tentou explicar essa técnica. Esse primeiro estudo que ele fez, ele introduziu um medidor de pressão no reto desses pacientes, via anal, e mediu a pressão intrarretal a partir do momento que se fazia essa técnica. Constatou que a técnica em si, quando o yoga fazia o naule central, gerava essa pressão negativa. Então, constatou a negativização pressórica. E disse que o diafragma subia, porque o praticante expandia o tórax sem pegar o ar, e isso puxava o diafragma para cima. Mas ele foi questionado por alguns que disseram, bom, se você expande o tórax, é porque o diafragma está também ajudando nessa expansão do tórax. Então, como explicar que o tórax se expande e o diafragma está subindo, sendo elevado? Ele disse, pela pressão negativa intratorácica. Mas vamos também mostrar isso radiologicamente. E fez um outro estudo, radiológico depois, mostrando que, de fato, o diafragma subia quando se fazia esta técnica. Ou seja, ele foi explicando, através dessas pesquisas, ainda rudimentares naquele período, como o Basti operava. E aí, de fato, desmistificou muito do que havia sobre essa técnica. E depois fez outros estudos sobre outras técnicas, onde também ajudou a desmistificar as explicações e efeitos dessas técnicas. E eu vou contar essas outras historinhas nos nossos próximos vídeos. Então, fica conosco. Namastê!